Pessoal, olha só, né? Uma pesquisa recente aqui da Datafolha revelou uma queda significativa na aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atingindo apenas 24% em fevereiro de 2025, o menor índice de seus 3 mandatos. Em contrapartida, a desaprovação subiu para 41%, refletindo um aumento no descontentamento, eu diria, popular, né? E esses números surpreendem, considerando que em dezembro agora de 2024, a aprovação era de 35% e a desaprovação de 34%. A inflação crescente, especialmente nos preços dos alimentos, como o café, tem sido apontado como um dos principais fatores, né, para essa mudança na percepção pública. E paralelamente o cenário político brasileiro enfrenta turbulências no judiciário também. Eu vou trazer aqui para vocês algumas decisões controversas que geraram debates acalorados, eu diria, sobre a imparcialidade e a ética das manobras judiciais. Então essas ações têm sido vistas por muitos como tentativa de influência o equilíbrio de poder, levando questões sobre a integridade das instituições democráticas do país. E no âmbito internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele sinalizou a possibilidade de formar uma nova aliança controversa. Embora os detalhes ainda sejam escassos, né, especula-se que essa aliança possa envolver líderes de nações com históricos de políticas controversas com a ideologia de direita. Então eu vou trazer para vocês aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha bastante. Temos aí algumas reviravoltas, né, pessoal? E essa queda de popularidade do Lula reflete uma série de decisões controversas e escândalos, eu diria, que abalaram a confiança pública em seu poder. Olha só a matéria que saiu aqui no G1, eu vou mostrar para vocês aqui em tela, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, e vocês verem junto comigo, olha só, Quaest, tá? Para vocês verem que realmente é o que está acontecendo. Então tá aqui no G1, Quaest, desaprovação do Lula, ultrapassa 60% em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e a aprovação cai mais de 15 pontos na Bahia e em Pernambuco. Então pela primeira vez, tá aqui no jornal, pela primeira vez a desaprovação supera a aprovação, mesmo onde o presidente venceu as eleições em 2022, como Bahia e Pernambuco. E a pesquisa foi feita em 8 estados que representam 62% do eleitorado brasileiro. Então, gente, aqui mostra, né, o levantamento foi divulgado nessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro, aponta que o terceiro governo do Lula é reprovado por 50% ou mais dos eleitores em outros 8 estados pesquisados, e de acordo com a pesquisa, né, a desaprovação supera os 60% aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então a gente percebe aí que essa é a primeira vez que a Quaest inclui Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul em suas pesquisas sobre avaliação do governo Lula. Os demais 6 estados possuem levantamentos anteriores, né? Então mostra aí uma queda muito grande da popularidade do governo. E para mim, gente, trazendo aqui um pouquinho a minha opinião, pelo que eu estudo sobre política e o que eu vejo acontecer. Eu acho que entre os principais casos que contribuíram para esse cenário, a gente pode destacar aí esse aumento expressivo no preço do café. O custo do café, um item essencial na mesa dos brasileiros, sofreu um aumento significativo, chegando a R$ 145 por quilo. Esse encarecimento gerou insatisfação generalizada, especialmente entre as classes mais baixas. A inflação crescente nos alimentos, né? Porque além do café, outros itens básicos também registraram alta nos preços, pressionando o orçamento das famílias e intensificando críticas à gestão econômica do governo. A orientação do presidente para que a população evitasse comprar produtos caros foi vista como desconectada da realidade enfrentada pelos brasileiros, gerando indignação. Teve declarações insensíveis sobre consumo, né? O Lula mesmo disse, tá caro, não compra. E o escândalo do caso do Pix, nessa tentativa de implementar medidas de fiscalização bancária sem a devida comunicação da forma certa, né, causou pânico, desinformação, resultou em um desgaste para o governo. As críticas à atuação da primeira-dama também, a influência da Janja da Silva, né, em decisões governamentais, sua exposição midiática excessiva também foram alvos de críticas.
tanto da oposição quanto de aliados, afetando a imagem presidencial. Aprovação de penduricalhos salariais para o judiciário. Enquanto a população enfrenta dificuldades econômicas, juízes e servidores de alto escalão foram beneficiados com aumentos e benefícios que ultrapassam o teto constitucional, gerando revolta. Então, em meio a apelos por austeridade, parlamentares continuaram a usufruir de benefícios e verbas adicionais, né? Contrastando aí com a realidade da maioria dos cidadãos. Então, a manutenção de privilégios políticos permaneceram, teve falta de transparência em gastos públicos, né? Denúncias sobre despesas governamentais supérfluas e contratos sem licitação minaram também a confiança da administração pública e os escândalos de corrupção também. Então, historicamente, outros líderes enfrentaram crises de popularidade semelhantes. Fernando Collor, por exemplo, viu sua aprovação despencar de 71% no início do mandato para apenas 9% antes do seu impeachment, em grande parte devido a escândalos de corrupção e medidas econômicas impopulares. A disparidade entre o discurso oficial e ações governamentais é evidente. Enquanto o presidente sugere que a população evite produtos caros, o governo realiza compras a preços elevados, como no caso do café. Além disso, membros do judiciário, que é essa próxima matéria que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, que eu estou lendo ela aqui, membros do judiciário recebem salários e benefícios que ultrapassam em até 20 vezes o salário médio deles, desrespeitando o teto constitucional, burlando a legislação. Então, essas práticas reforçam que a percepção que a justiça e os privilégios são reservados aos mais poderosos, distante da realidade enfrentada pela maioria dos brasileiros. Olha só, saiu aqui, Revista Oeste, vou compartilhar a tela para vocês verem. Tá aqui, ó, super salários. Em 2024, os juízes receberam mais em penduricalhos do que com o salário. Então, os benefícios e adicionais pagos a magistrados superaram o salário base da categoria pela primeira vez, atingindo 7 bilhões de reais. E os benefícios adicionais pagos a juízes de todo o país superaram o valor do salário base da categoria 2024, gerando super salários acima do teto constitucional. Os dados são da organização não governamental, que é a ONG Transparência Brasil, e o levantamento feito a pedido do portal UOL analisou dados de 21 tribunais federais e estaduais e de um órgão do judiciário em 17 estados e no Distrito Federal. Essas instituições informaram anualmente seus custos desde 2020. Em 2024, os penduricalhos ultrapassaram os salários, a composição da remuneração da elite do judiciário. Então, aqui mostra, ó, em bilhões, de 2 bilhões veio para 7. Veio para 7 em 2024, os valores corrigidos pelo IPCA. Então, no total, os pagamentos extras ao judiciário somaram 7 bilhões no ano passado. Enquanto isso, os salários básicos custaram 5,4 bilhões. E os penduricalhos driblam o teto e garantem super salários. Os adicionais incluem auxílio, bônus, reembolsos, que são isentos de imposto de renda. Isso permite que os juízes recebam super salários muito além do teto constitucional de R$ 46.300. Então, aqui mostra que o salário base hoje é secundário na remuneração de magistrado, que tem a maior parte do contra-cheque composto de adicional. Olha o absurdo. Quem explicou isso foi o Cristiano Pavini, coordenador de projeto da Transparência Brasil ao portal. Muitos têm caráter indenizatório, não tem nem incidência do teto constitucional. Então, o levantamento considerou todas as remunerações fora do salário, férias, 13º, penduricalhos. A maior influência veio da licença compensatória, criada para juízes e promotores que acumulam funções, como substituir colegas, assumir cargos vagos, né? E a Constituição dá autonomia a vereadores, deputados, senadores para aumentar os próprios salários no judiciário, e a estratégia é inflar os rendimentos por meio dos penduricalhos. Então, gente, a criação desses benefícios, porém, é mais vantajosa do que solicitar aumento salarial. O último pedido de reajuste do STF ao Congresso ocorreu há 3 anos, sob a gestão do Luiz Fux, que conseguiu a aprovação de um aumento de 18% parcelado entre 2023 e 2025. 2 fatores explicam isso. O primeiro é que o aumento de salário exige aval do Legislativo, enquanto penduricalhos deve ser criado por simples ato administrativo sem nenhuma burocracia. E, em segundo lugar, está o fato de que os penduricalhos são classificados como verba indenizatória e isento de imposto, ao contrário do salário base, que sofre tributação. Então, olha a forma de burlar a lei que os próprios juízes fazem. E aí, quando é para aprovar para o povo, o que eles dizem?
quando vai aprovar para o povo não tem dinheiro, temos que pensar na economia, mas quando é para eles, não se pensa na economia, não é mesmo? E aqui, ainda para finalizar, né, no cenário internacional, a política também enfrenta desafios. Especula-se que o presidente Donald Trump possa estreitar relações com Nicolás Maduro da Venezuela, utilizando a presença da Chevron no país como moeda de troca para avançar sua agenda em Caracas. Então, gente, olha só, mais uma que repercutiu, né? Então, o problema político não preocupa só o Brasil, não. Vemos a ganância corrompendo o homem e o cenário se repete. Trump pode estreitar aí os seus laços com Maduro. Eu vou compartilhar a tela que saiu aqui do jornal Infomoney para vocês verem comigo. Tá aqui, ó. Petroleira americana é essencial para a economia da Venezuela e Trump sabe disso. Então, o presidente americano ele está pronto para usar a presença da Chevron na Venezuela para obter o que deseja de Maduro. E um dos principais motivos pelas quais a economia da Venezuela está se recuperando lentamente do pior colapso da história moderna é uma gigante do petróleo localizada a 3.500 quilômetros de distância, a Chevron. A empresa com sede em Houston, que possui uma licença dos Estados Unidos para operar da Venezuela, apesar das sanções contra o regime autoritário de Nicolás Maduro, ajudou a elevar a produção de petróleo bruto da nação andina novamente para mais de 1 milhão de barris por dia, impulsionando uma economia que vive e respira petróleo. Agora o Donald Trump está pronto para usar a presença da Chevron na Venezuela para obter o que deseja de Maduro. A licença de 2022 que permitiu à Chevron aumentar as exportações da Venezuela para o maior nível em 7 anos é a ferramenta mais poderosa que o presidente tem para avançar sua agenda em Caracas, que inclui cumprir sua promessa de campanha de interromper a migração irregular para os Estados Unidos, cancelar a licença, cortaria uma linha vital de financiamento para a economia da Venezuela, que está começando a se recuperar, e geraria mais corrupção ao devolver ao governo o controle total do comércio do petróleo. Então a Chevron opera na Venezuela há mais de um século, mas a empresa só recentemente começou a exercer uma influência desproporcional na economia do país. E existem 2 motivos principais. A primeira, à medida que a estatal do petróleo da Venezuela se deteriorou devido à falta crônica de investimento, a Chevron tornou-se a força motriz por trás de qualquer crescimento na produção de petróleo. Segundo, após o colapso dos padrões de vida da Venezuela em meio às políticas fracassadas de Maduro e as sanções dos Estados Unidos, a produção da Chevron tornou-se uma fatia muito maior da economia encolhida do país. Então, gente, aqui a matéria é gigante, eu não vou ler toda, mas é só para vocês verem o que está acontecendo nesse mundo político, não só aqui no Brasil, mas vocês viram aí no mundo, ainda mais agora com essa presença do Trump. Comenta aí o que vocês estão achando disso tudo, eu quero muito saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, obrigada, um beijo e eu espero vocês no próximo boletim. Até logo!